Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar 173. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, notando e crescendo. É você, Jesus Cristo, é a vitória real. Veio ao mundo para nos salvar e teremos prazer divinal e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai crescendo,
esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar para no dia da glória de Cristo nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas daqui, e nos leva à eterna mansão, igual essa cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. Amém. Graças a Deus. Bom é louvar esse Deus maravilhoso. 276. Ó, com cego andei, perdido longe vaguei. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e agora foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me
Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Graças a Deus. Ainda vamos cantar. Se o irmão Jefferson tiver um hino para cantar, ele canta aqui na hora da oferta. Graças a Deus. 38. Deus é tão bom que abriu a porta para mim e para você passar. Aleluia. Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. É a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo e nesse mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou, e ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Enquanto isso, o irmão Jefferson cantará o hino. Dias há bem sei em que triste te sentes sem ter
existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. Deus abençoe, irmão Jefferson. Vamos cantar o último hino e logo após, somente crer, tudo é possível. Graças a Deus. Bom é estar aqui na casa de Deus. Amém? Graças a Deus. Deixa eu ver aqui, eu separei aqui e me confundi. Só um minutinho, irmãos. Graças a Deus. Divino companheiro no caminho, 220. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda a sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me,
chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, curvado ao pé da cruz, nós estamos aqui, Jesus, necessitados de ouvir a Tua voz, para que possamos, Senhor, nos alinhar cada vez mais com a Tua palavra. Abra os céus, Pai, fale conosco. Te louvamos por esses cânticos maravilhosos que já temos tido e agora queremos ouvir a Tua palavra. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, humildemente te pedimos. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui, reunidos para adorar a Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Se esforçaram para estar aqui, não é? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. São Mateus, capítulo 16, verso 13 a seguir, verso 13 até o verso 18. São Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 18. Senhor Jesus, nos ajude. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que vocês dizem que eu sou, que o Filho do Homem? Ele estava referindo a ele próprio. E eles disseram, uns diziam, tu és João Batista, outros disseram Elias, outros disseram Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós? Virou para os seus discípulos e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, ajude-nos a agarrar a tua palavra. Ela é poderosa para nos livrar das portas do inferno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos.
Na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 225, o profeta comenta sobre esse episódio que nós acabamos de ler. Ele disse: Jesus queria que as pessoas que lhe odiavam ali, ele queria fazer um teste com a revelação deles e queria ver qual era o conceito que eles tinham ao seu favor. Qual era o conceito, a definição que eles tinham sobre Jesus. E aí ele ouviu, tantos conceitos. Uns tinham um conceito que ele era um dos profetas, Elias, Jeremias. E aí ele virou para os seus discípulos e perguntou: e vós, qual é o conceito que vocês têm de mim? O que vocês dizem que eu sou? Pedro, cheio da revelação, tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele elogiou Pedro, disse: bem-aventurado és tu, porque isto não foi carne e sangue que te mostrou, mas o Pai, o Espírito Santo, é que te revelou quem eu sou. Então, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, ela é levantada, sustentada, unicamente por uma coisa: pela revelação de quem é Deus. De quem é Deus. Se você não tiver esta revelação, em outras palavras, Jesus está dizendo, onde acabamos de ler na Bíblia, as portas do inferno vai prevalecer contra você. Mas se você tem esta revelação de quem é Deus, é o que Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não terão força para prevalecer contra você. Então, é uma coisa que cada crente deve buscar cada dia de Deus, é mais revelação da palavra de Deus, mais lucidez, mais clareira, para você saber realmente quem é Deus. Não aqui na mente, no intelecto, saber na alma, no coração, quem realmente é o Deus que você serve. Os discípulos, tomados encabeçados ali por Pedro, eles tiveram essa conclusão gloriosa, que ele era realmente o Cristo. E ali a igreja primitiva deixou aquela linda história da sua vida, no seu dia a dia, a qual até hoje é o nosso modelo na Bíblia. É a igreja primitiva, é a nossa mãe, a igreja de Paulo, de Pedro, dos discípulos, não é? Ela deixou essa linda carta, essa linda história para nós, porque ela estava baseada na revelação de quem é Deus. E esta é a arma que cada crente deve ter: revelação. Revelação é tirando o véu, é descortinando, é nos mostrando quem é Deus, é enxergando além da aparência humana, que Deus é esta palavra, Deus é esta Bíblia, em forma de letras, Deus é esta mensagem revelada para nós. Quem tem a graça de ver isto, ele tem uma porção maior de força para vencer o diabo. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão ao revelado. Ao revelado, ele tem essa força a mais. Nós vamos meditar um pouquinho, irmãos, porque isso não é para todos, isso é para um grupo de pessoas. Na mensagem, 5 identificações definidas
da verdadeira igreja do Deus vivo, eu gostaria de ler um pouco com vocês algumas afirmações do profeta de Deus, baseadas na Bíblia, nesta mensagem. Ele disse: vamos nesta noite meditar sobre 5 coisas. A primeira, o que é a igreja? Primeira pergunta, o que é a igreja? Segunda pergunta, quem a instituiu ou quem a criou? A terceira, qual é a sua mensagem? A mensagem da igreja do Deus vivo, ela traz uma mensagem. E a quarta, como nos tornamos membro dela, desta igreja do Deus vivo? Ele só tem uma. Nós temos hoje milhares de igrejas na terra, mas Deus só tem uma. Nós temos aqui várias irmãs, mas minha esposa, que eu vou levar para minha casa, é só uma. Assim é Deus. Há várias, milhares de igrejas na terra, mas a sua igreja noiva, que Ele vai levar para a sua casa, é só uma. E nesta noite nós vamos estudar a biografia dela. A biografia desta única igreja, a única esposa. Ele só tem uma esposa, uma igreja composta de membros, né? Você crê que você é membro dela? Amém? Então, 5 identificações. A última é e como podemos chegar ao céu sem ser membro dela? São 5 afirmações proféticas que ele nos chama a atenção, e nós vamos ver se estudaremos estas 5 afirmações. A primeira é: o que é a igreja? O que é a igreja? Vamos prestar bem atenção nessa explanação. Agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. Aleluia! Vamos começar por aí. A palavra literal, o significado da palavra igreja, quer dizer os chamados para fora. Fora do quê? Fora do pecado, fora do mundanismo, fora das religiões formais e frias. As virgens nécias foram tiradas do meio, as virgens prudentes foram tiradas do meio das virgens nécias, que eram formais e frias. Assim, a igreja de Jesus é tirada do meio das denominações formais e frias. Então, em primeiro lugar, a igreja propriamente dita significa os chamados para fora. A palavra igreja. Nós temos aí tantos nomes, cada dia aparece um nome novo. Igreja fulana de tal, igreja beltrana de tal, igreja ciclana de tal. Mas você entra lá, vê o povo que ali congrega, eles e o romanismo não muda nada. Crê na mesma doutrina da Trindade, 3 pessoas distintas. Atua como o mundanismo atua. Então, como pode ser chamado de igreja? Com razão, o irmão Brana foi catedrático nesse sentido. Ele disse: elas não podem ser chamadas de igreja, elas têm que ser chamadas de lojas, porque não passa de um centro de comércio, vendendo oração, vendendo cura divina, vendendo libertação. O irmão Brana disse, o profeta, elas devem ser chamadas de lojas, porque a igreja é diferente, ela tem um caráter diferente. Igrejas são os chamados para fora, fora do Egito mundano, do pecado. Agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Quando estava no Egito, eles eram povo de Deus. E então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram igreja de Deus, porque foram chamados para fora. Aí já visto que a palavra igreja
quer dizer isto, os chamados para fora. Amém. Nós nunca poderemos dizer e afirmar com legitimidade que somos igreja do Deus vivo enquanto estivermos com coisas mundanas em nós. Porque você não poderá ser igreja misturado com o mundo. Igreja, a palavra, o sentido etimológico da palavra igreja quer dizer os chamados para fora. O que caracteriza sermos a igreja é estarmos separados. Separados para o serviço de Deus. A palavra igreja e a palavra santo têm o mesmo significado. Santo também quer dizer limpo e separado para o serviço de Deus, não é? E Jesus disse, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem separação. Sem separação. Agora, isto ainda permanece a mesma coisa hoje. A palavra igreja significa os chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora, separados, feitos diferentes. Nós não podemos ser fabricados. Ser diferente por uma forma fabricada, manipulada por nós mesmos. Não. A verdadeira igreja de Jesus que vai morar com ele no céu, ela é diferente porque o Espírito que nela habita é um Espírito diferente do Espírito que habita no mundo. É o Espírito Santo de Deus. Em nós, nossa conduta é diferente, não é porque nós fabricamos uma conduta, eu sou assim que eu sou crente, aquela conduta esquisita, a Bíblia debaixo do braço, sério, e coisa esquisita. Não, nós somos diferentes, não é por capricho, não é por coisa manipulada, fabricada, é porque o Espírito que em nós mora é o Espírito da igreja do Deus vivo, é o Espírito da palavra, é o Espírito de Cristo. E Cristo é diferente. E Ele morando em nós, nos faz diferentes do mundo, das denominações, das religiões formais e frias. Agora, no Antigo Testamento, a igreja conhecida era chamada o Reino de Deus. A igreja no Velho Testamento era chamada o Reino de Deus, o Reino de Deus. Agora estou tomando isto da cronologia da Bíblia. No Antigo Testamento, a igreja era chamada Reino de Deus. Em outras palavras, Deus é um rei e a igreja é seu domínio. Ela era o domínio, o reino de Deus, o Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela é chamada o Império Messiânico. Eu gosto disto, messiânico. Em outras palavras, o Império do Messias. Quem é o Messias? É Cristo. É a palavra hoje. Então a igreja hoje é o império da palavra. É o império do Espírito Santo. Ele mora nela. E então ele criou esse império, esse domínio. Nela. Ela é chamada o império do Messias. Coisa boa, hein? Você sendo domínio. Império é um domínio. Você é o domínio do Messias. Quem é o Messias? É Cristo. Você é o domínio de Cristo. Você se tornando a igreja do Deus vivo, você se torna o império do Deus vivo. Aleluia. Isso não é para todos. Isto é para os revelados. Como Pedro foi. Aleluia. Onde o Messias governa e reina. Sem barreiras denominacionais, nem nada. O império do Messias não tem barreira denominacional. Nós podemos ir até aqui, daqui para frente não pode mais. Podemos ir até Mateus 28, 19. Mas para frente não pode. Isso é barreira. Atos 2, 38 é o cumprimento de Mateus 28, 19. Lá ele pediu o nome. E Atos 2, 38 foi usado o nome, que é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus. Não os títulos, mas o nome. Aleluia. Você como império
do Messias, você tem prazer de carregar o nome dele em sua vida, em seu batismo, em sua fé, em sua adoração. Esse não é o maravilhoso pensamento? O profeta pergunta. Império messiânico. Portanto, a igreja não é uma organização humana. A igreja não é um ajuntamento de pessoas, propriamente dito. A igreja é um povo de Deus que foi chamado para fora do mundo para servir em outro reino. Nós não servimos ao reino de Satã. Nós servimos ao reino do Messias, ao reino da palavra, ao reino do Espírito Santo. Aleluia. Nesta igreja não se obriga a nada. Não. Essa igreja não é conduzida, não é manivelada por caprichos. Isso pode, não pode, pode, não pode. Não. Ela é dirigida pelo santo ensinamento da palavra de Deus e pronto. E pronto. Ensinamento, e isto é o tudo para ela. Ela não é dirigida por ditadura, não, mas é pelo Espírito Santo. Parágrafo 29. Nunca obrigamos as mulheres a fazer isto, aquilo e aquilo outro. Nós nunca obrigamos nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia para eles. Só isto. Pregamos a verdadeira Bíblia, o verdadeiro Evangelho, e ela, a igreja, coloca em prática, pelo Espírito Santo, o ensinamento que é feito. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão, a Bíblia. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, vêm e professam ser quando não são no coração. Professam ser cristãos, professam ser membro da igreja única que Deus tem na terra, mas não está no coração deles isto, só verbalmente, mentalmente, intelectualmente. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. Não lhes dizemos que têm de fazê-lo, somente lhes damos o padrão. Para eleito revelado, não se necessita forçá-los. Não se necessita colocar de garganta abaixo. Não. Para quem tem o Espírito Santo, a revelação, somente mostrar o padrão, que é o mapa rodoviário para ir ao céu. O mapa rodoviário é a Bíblia, é a palavra de Deus. O cristão revelado, quando é apresentado a ele esse padrão, ele faz tudo para não soltar desse padrão. Padrão no batismo, na conduta do homem, na conduta da mulher, na conduta do jovem, não é? E assim por diante, tudo está na Bíblia. Padrão, leia 1 Coríntios 7, lá está o padrão para o jovem, para a moça, para o rapaz. É melhor casar do que abrasar, por causa da prostituição, que cada um tem a sua mulher. Segundo aos Coríntios 7, não case com pessoas que não pertencem à mesma fé, senão será julgo desigual, e julgo desigual não entrará no céu, porque um puxa para um lado, outro para o outro. Fica uma coisa, quando você casa assim, fica uma coisa difícil, a menos que você seja um guerreiro, uma guerreira, para vencer, mas é difícil. E de 200, às vezes dá conta. Veja, nós não forçamos, somente lhe mostramos o padrão. Dizemos-lhes o que a Bíblia diz, e se nasceram de um espírito celestial, então seu espírito já não é americanizado, já não é segundo os costumes alemães, e nem brasileiro,
é segundo os costumes celestiais. Quando nós não nascemos de novo em Cristo, nosso espírito é segundo o espírito que rege a nossa nação. Cada nação tem seu espírito. Cada nação. O Brasil tem seu espírito que é sujo. E se nós não nascer de novo, nós teremos o espírito sujo que reina a nossa nação. Porém, quando nascemos de novo, nosso espírito não é americano, não é alemão, não é português, não é brasileiro. Nosso espírito passa a ser celestial. Aleluia! Onde está o reino de Deus? Porque somos de outro reino, um reino de Deus, onde decência, santidade e poder existem. Neste reino existe decência, santidade e poder. Amém, você faz parte disto. Nós temos acesso ao nosso rei. Temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. Vivendo neste reino que impera o Messias, nós temos entrevista com ele a qualquer tempo que queiramos invocá-lo. Você passa a ter companheirismo com ele, companheirismo com o mundo celestial. E quando você tem companheirismo com o mundo celestial, não tem jeito de você viver no carnal. Você saiu de lá, você entrou no celestial, não tem jeito de voltar atrás. A mulher de Ló fez isso, deu aquela olhada para trás. Mas é porque o coração dela nunca saiu de Sodoma. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele homem somente, Cristo Jesus. A igreja do Deus vivo só tem um mediador, um intercessor, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, estamos vivendo em um reino, e ele é chamado na cronologia da Bíblia o reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo e o chama de sua igreja. Aleluia! Nós estamos reunidos em um único grupo e esse grupo é chamado a Igreja de Deus. Ó, irmão, isso é lindo demais. Não foi você que correu atrás disto, foi Deus que nos pôs nisto. Então devemos segurar a nossa posição, dar a vida por isso, porque não tem um valor maior na terra do que ser um filho, uma filha de Deus. Não tem um valor mais caro. Davi chegou a dizer, nem ouro nem prata, é caríssimo o valor de uma alma, nada pode pagar. E no entanto Deus nos colocou nisso de graça, de graça. Devemos ser agradecidos. Veja, seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? A congregação diz amém. Agora, Israel era um povo de Deus, até que encontramos isso em Atos 7:38, se estão anotando. Então foram chamados de a igreja de Deus, porque foram chamados por Deus para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões, para caminhar com Deus somente. Nós somos chamados para caminhar com Deus e somente com Deus.
Não podemos ter dois senhores, caminhar com Deus e com mamão, com o mundo. Aí nós estamos traindo nosso Senhor. Você acha que Jesus ficaria feliz de ser chifrudo? Uma igreja que tem dois maridos, com ele e o mundo? Não, ele não aceita isso não. Ele quer nós somente para ele. O marido quer a mulher somente para ele. Ele não aceita ela ter outro homem. Isso é adultério, e os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Veja. E agora a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora de todo mundo, chamado para fora de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus. Oh, irmãos, você está caminhando com a palavra. Cada dia você tem companheirismo com esta palavra. Por isso que o seu interesse não é mais aqueles que você tinha antes. Você tem um interesse para com Deus 24 horas por dia. Você não tem tempo para outra coisa. Suas horas de folga do trabalho é lendo as cartas dele, é lendo a palavra dele. É como uma moça quando está para casar com um rapaz. Ela o ama tanto que quando ele manda uma cartinha para ela, ela lê, relê, lê de novo, porque sente bem em ler, em comungar com as palavras dele. Ela sente bem em ter companheirismo com as letras dele. Assim a igreja noiva de Cristo, ela sente bem ler as palavras que ele deixou escritas neste livro chamado Bíblia. Ela não tem outro senhor, não. Ela não tem outro marido. O marido dela, o senhor dela, é unicamente o Senhor Jesus Cristo, a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Veja, ela é chamada para caminhar com Deus, não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o nosso rei, Cristo é o tal. Agora, Cristo é a cabeça deste corpo, Cristo é a nossa cabeça, ou seja, é o nosso dominante. Ele nos anima no que é correto e nos desanima no que é incorreto. Ele diz para o incorreto, ele diz para nós, não faça. Você breca na hora e não faz. No correto ele diz, faça. Você vai e faz. Porque você é guiado pelo Espírito de Deus que mora dentro de você. Ele é a cabeça, Cristo é a cabeça deste reino messiânico. E você vive sob o domínio dele. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é a cabeça. Não se pode denominar. Denominação quer dizer domínio humano. Não cabe o humano nisto. Domínio humano não cabe nisto. Nós somos dominados pelo domínio da palavra. O domínio da revelação de quem é Deus. Ele nos domina. A palavra. Por isso que aqui não há ditadura. Você não pode, senão vai pegar 90 dias de provas. Se fizer isso, vai tomar 90 dias de suspensão. Isso é ditadura. Não, aqui não se proíbe nada. Aqui não se proíbe nada. Aqui simplesmente ensina a verdade e o povo obedece. Naturalmente. Sem imposição, sem força. É igual lá no Cairo, o irmão Brano estava viajando lá no Egito, e foi na capital do Egito, no Cairo, e lá ainda tem aquela, tinha, não sei se ainda tem
tradição dos pastores de ovelhas. E eles estavam lá numa feira de alimentos, de frutas, legumes. De repente vem um pastor na frente e um rebanho de ovelhas atrás dele. Quando foi para atravessar ali pelo meio da feira, tinha que passar por ali, a rua passava, o irmão Brana disse para o seu guia turístico: vamos ficar quietinho para nós ver o destrago que vai ver nessa feira. As ovelhas vão comer essas alfafas, essas frutas, que isso é apetitoso para elas. Vai haver um desastre aqui. O guia turístico, que era acostumado ali, disse: não, olha para você ver como é que vai ser o comportamento. O pastor nem olhou para trás, diz o profeta. Simplesmente passou pelo meio da feira e foi embora. E as ovelhas também nem olhou para os lados, simplesmente seguiu o pastor. Aquelas alfafas, comidas maravilhosas, não chamaram a atenção das ovelhas. Por quê? Porque elas amavam seguir o seu pastor. Seu pastor não deixava elas com fome. Seu pastor levaria elas para um campo, uma pastagem verdejante, que não precisaria de comer emprestado ali daquelas frutas, legumes ali da feira. Elas seguiram e ele nem olhou para trás para ficar vigiando. Cerca a Joninha, cerca a Tiburtina, senão vai estragar a feira. Não. Assim é a igreja do Deus vivo. Não precisa do pastor ficar vigiando, pôr diácono para vigiar. Não. Ele simplesmente ensina a palavra. E os verdadeiros e fiéis cristãos que vai morar no céu simplesmente obedecem. Oh, coisa boa é ser membro desta igreja. Ser membro de uma igreja, cerca de lá, cerca de cá. A mulher vai cortar o cabelo, não pode. Vai pintar, não pode, não pode. Ninguém vai para o céu com a força, pela violência. Nós iremos para o céu é puxado pelo Espírito, pelo amor divino, pelo Espírito Santo. Uma moça que vai casar com um rapaz no poder da ignorância, da ditadura, esse casamento não vai perdurar. Você não pode cortar o cabelo não, senão não caso com você. Você não pode pintar não, senão não caso com você. Você não pode usar minissaia, senão não caso com você. Esse casamento não vai perdurar. Não vai durar. O casamento começa com ditadura, cobrança. Não. A moça já vê no rapaz. Para começar, quando eles começam a namorar, já não é julgo desigual. Ele não pega uma moça lá do mundo, ou de uma denominação, ou de um ismo por aí. Ele pega da sua mesma linhagem. Lá no Velho Testamento era assim. O moço, para se casar, buscava uma moça lá da sua família. Abraão mandou Eliezer buscar a Rebeca para casar com seu filho, lá da família dele, fisicamente. E aqui no Novo Testamento é família espiritual. Nós não casamos com família alheia, casamos com um membro da nossa família. Crente casa com crente. Não se casa com descrente, aí será julgo desigual, e o irmão Brana chama isso de coisa maligna. Foi o que Acabe fez com Jezabel e trouxe toda a desgraça para Israel. Vamos aqui. Ela não é governada por um bispo, mas por Cristo. Agora, Cristo é a cabeça deste corpo. Cristo é a cabeça desse reino messiânico. E não se pode organizar um reino no qual Cristo é a cabeça. Não se pode organizar por a interpretação do A, do B, do C. Não cabe. Ela não precisa de acrescentar, de emenda. Precisa de emenda essa Constituição aí, feita pelo homem. Já foi preciso de fazer 8 vezes e está empencada de emenda. Porque foi criada pelo homem. Tudo que é criado pelo homem é falível. Tem que ter reforma de tempo em tempo, emendas. Mas a Bíblia faz mais de 2000 anos que foi escrita e nunca precisou de uma emenda, porque ela é a palavra de Deus e ela é apta para nos governar nessa estrada da vida. Ela é sempre presente em nosso meio. Ela não é um livro do ontem, ela é o livro do hoje, presente, atualizada. Oh, irmão, coisa boa é ter uma liderança assim.
não se pode denominar um reino no qual Cristo é a cabeça, porque Cristo é rei, e não se pode tomar a intelectualidade de um homem e fazer uma organização a qual Cristo governará. Cristo não fica ali. Quando ela denomina, Cristo sai. Quando os luteranos denominaram, Cristo saiu. Aí veio Wesley. Quando os wesleyanos denominaram, Cristo saiu de lá. Veio os pentecostais. Quando os pentecostais denominaram, Cristo saiu de lá. Aí veio William Branham, o sétimo anjo. E se esse povo denominar, Cristo sai. Cristo não está preso a caprichos humanos. Cristo está preso à sua palavra. Somente a ela. Ele não está obrigado a ficar na minha igreja só porque eu digo que sou igreja de Cristo. Não. Ele fica enquanto a igreja ficar com ele. Um rabino católico perguntou para o irmão Branham, profeta desta era: Senhor Branham, Cristo está na sua igreja? Ele respondeu categoricamente: Cristo está na sua palavra. Não, ele não é obrigado a ficar na minha igreja. Se a minha igreja sair da palavra dele, ele não é obrigado a ficar, não. Ele sai, porque ele está na sua palavra. Por isso que ele diz em São João 15: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, aí sim haverá um casamento. Pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Mas se não houver esse casamento, não haverá reciprocidade. Veja. Aleluia. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o seu reino. Se é contra o rei, seria um anticristo. E isto é um tanto rude. Agora, não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Ele vai de fé em fé, caminhando com a palavra, até chegar a varão perfeito. Não se pode deter esse corpo, chamado Igreja de Jesus. Ele tem um objetivo. Nosso objetivo não é prosperidade material aqui na terra. Isso são coisas que ele acrescenta normalmente para os seus filhos. Nosso objetivo é o céu, é o arrebatamento, é a segunda vinda dele. Aqui nós estamos só de passagem, mas deixando rastros, pegadas de filhos e filhas de Deus. Você é o modelo de Deus. Você tem que saber, minha irmã, você é o modelo de Deus, desfilando na passarela da vida, no seu dia a dia, como modelo de Deus. Deus é o nosso estilista. Nós somos seus modelos, desfilando na passarela da vida, no nosso dia a dia. Você tem que ter essa consciência. Tudo que você fala, que você faz, que você age, você tem que saber que você está agindo como modelo. E o telespectador está te vendo. As pessoas estão te assistindo. Enquanto as modelos aí de Laodiceia desfilam nas passarelas aí, então fica aquele plenário, auditório cheio de gente para ver como que é a roupa que elas usam, como que é a blusa, a roupa, é uns pedacinhos de roupa que elas têm, né? Mas ali estão as pessoas para copiar aqueles modelos de roupa que elas têm. E elas ganham caríssimo para isso, ser o modelo. E nós, como noiva, igreja de Cristo, ganhamos também caríssimo para ser modelo. Sabe o que nós ganhamos? Vida eterna, arrebatamento, salvação. Tem dinheiro maior do que este? É por isso que nossas mulheres vestem decentemente, não cortam seus cabelos, porque seu cabelo foi dado em lugar de véu, não pintam seus rostos para parecer uma Jezabel, porque ela está desfilando na passarela da vida,
E o público é o mundo está nos assistindo. Lá no seu trabalho tem um público te assistindo, na rua, no ônibus, em casa, onde você vai, tem alguém lhe assistindo. Você está desfilando na passarela, você é um modelo, alguém está lhe assistindo. Você é o modelo de Deus, é o modelo do céu aqui na terra. Suas palavras, seus assuntos, tudo fala de onde você é, do céu. Você é o modelo. Se nós todos carregar essa consciência em nós, em nossos corações, que nós 24 horas por dia estamos desfilando na passarela de Deus, aqui na terra, olha, nós pensaria 10 vezes para pecar. Pensaria 10 vezes para dar um passo errado. Porque será uma decepção, nós estaremos sujando o esquema do nosso estilista. Uma dessas modelos que anda desfilando nessas passarelas, se elas fizer coisas contrárias ao que o estilista programou, elas podem perder até o emprego. A Bíblia diz que se nós fizer contrário ao que o nosso estilista traçou, nós podemos perder, ser até arriscado do livro da vida. É, a coisa natural fala do espiritual. É verdade mesmo. Você é o modelo. Deus, faça essa consciência descer mais funda em nossos corações, para saber o que estamos fazendo, para onde estamos indo, qual deve ser nossa vida diária, nossas palavras, nossos costumes, maneira de ser, maneira de conversar, de agir, de vestir, de comportar, na sociedade, na escola, em casa, onde caminhamos. Somos modelos dos céus, desfilando na passarela deste mundo. Irmão, essa responsabilidade não é pequena. Aquela modelo que desfila na passarela aqui, ela representa a sua empresa. Eu tinha uma sobrinha minha que ela era convidada, ela promoveu tanto na empresa que ela trabalhava, que ela saía do Brasil para desfilar no Japão, na Europa. Ela conhece esse mundo todo, desfilava, representando sua empresa aqui do Brasil. E nós, como igreja do Deus vivo, estamos aqui na terra desfilando o modelo do céu. A nossa empresa é o céu. Nosso patrocinador é Cristo. Cada um de nós, desde a criança na escola, o jovem na faculdade, está desfilando. Lá na faculdade você está desfilando entre milhares de incrédulos e incrédulas. Você é a única modelo de Deus. Modelo de Deus no trabalho, você é o único. Saiba disso, tudo que você faz, você está sendo vigiado, assistido. Mombrana disse, as pessoas não querem ser cristãs, mas elas gostam de vigiar os crentes, para pegarem alguma curva torta e depois sair falando deles. As pessoas estão assistindo os modelos que estão desfilando na passarela. Se vê alguma coisa errada no modelo, sai dizendo assim, não é modelo bom não. Não é modelo bom não. Vou desistir dessa assistência, assistir ele. Que Deus nos ajude, irmão. Agora, não pode se organizar o corpo místico de Cristo. Agora, toda pessoa que vem a Cristo, sai do mundo e entra em Cristo. Entra em seu corpo místico. E você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja. Qual a igreja? Os chamados para fora. Chamado para fora e batizado neste corpo místico. Não é batizado só nas águas, não. Batizado no Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. Por um Espírito somos batizados neste corpo. Não é por uma água, não. A água simplesmente nos coloca em companheirismo,
com esta igreja. Mas o que nos coloca membro desta igreja é o batismo do Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. Por um Espírito nos tornamos membro deste corpo. Não é por um aperto de mão, não é por pertencer à religião A, B, C, mas é por um Espírito, o Espírito de Cristo em nós. Isso nos coloca em aperto, é muita responsabilidade para nós. Veja, chamado para fora e batizado nesse corpo místico. Está entendendo? Esse corpo misto não é metodista, não é batista, não é pentecostal, não é nazareno, não é peregrino da santidade, não é católico, mas o corpo de Jesus Cristo. Trataremos disso com mais profundidade em outras questões, em alguns minutos, à medida que entramos nas partes mais profundas disto. Mas o corpo de Cristo é a igreja. De onde saiu a voz para chamar o morto Lázaro para fora da sepultura? Saiu de onde? Do corpo de Jesus. Quem era o corpo de Jesus na época? Jesus. Jesus era o corpo, era o tabernáculo de Deus. Ele era o Emanuel, Deus em carne. Agora ele morreu no Calvário. Quem é o corpo de Jesus na terra hoje? A igreja. Então de onde sairá a voz? A voz que chamarão os mortos da sepultura? Do corpo de Jesus. E o corpo de Jesus é a igreja. Do corpo de Jesus, que é a igreja, chamará, pressionará a ressurreição dos mortos. No parágrafo 62, quando Israel saiu do Egito, havia Moabe, o grande país organizado, havia também Esaú, o grande país organizado, e aqui estava Israel, um que não era uma denominação chegando. Ambos fundamentalmente na palavra, lembre-se, Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel oferecia. 7 altares, a exigência de Deus, 7 sacrifícios limpos, 7 carneiros, falando da vinda de um justo. Fundamentalmente, ambos estavam certos, tanto os moabitas, comandados por Balaão, quanto os israelitas, comandados por Moisés. Só que a diferença estava no espírito da coisa. Fazia a mesma coisa, porém não tinha o mesmo espírito. O espírito revelado. Eles tinham um espírito preso nas coisas materiais. Eram os balanitas, que estava liderado pelo dinheiro de Balaque. Era o mancebo de qualidade, que estava o coração preso nas coisas materiais. Era religioso quanto os demais, mas o seu espírito estava preso nas coisas terrenas. Por isso que quando morreu, o mancebo de qualidade foi parar no Hades, no inferno. Veja aqui, a mesma maneira de adoração que tinham os hebreus, os israelitas, os balaanitas tinham. Veja, parece demais. Mateus 24, 24, se possível for, enganará até os escolhidos, porque aparentemente, externamente, parece demais, mas é o tal parece, mas não é. Porque a diferença está no Espírito. A diferença está na revelação. Carregar a Bíblia, todo mundo carrega. Carregar a mensagem, muitos carregam. Os balanitas também carregam. O diabo crê em um só Deus. São Tiago, capítulo 2, verso 19. Os demônios creem em um só Deus e até estremecem, mas não obedecem. Então, padronizar a coisa, exteriorizar a coisa é fácil. Nós damos conta de ser um bom batista, um bom metodista, um bom assembleano, um bom pentecostal de primeira qualidade. Mas um bom cristão é preciso ter o Espírito de Cristo em nós. Sem o Espírito Santo, ninguém
dará conta de ser um bom cristão. Isto é que faz a diferença, irmão. É o Espírito lá dentro. E é justamente o que estraga a maçã ou a goiaba. Não é a bicada do sabiá para o lado de fora. O sabiá pica a goiaba, bica a goiaba. Você vai lá e corta com a faca aquele lugar bicado e come ela. Ela estando sadia por dentro, pode comer que não tem problema. Mas quando o bichinho está lá dentro, aí você vai comer muita pudriqueira. Porque o bicho está por fora, goiaba linda, bonita, mas por dentro todo bichada. Assim são as religiões hoje. Por fora parece ser bonita, mas por dentro não tem o Espírito Santo, por isso está podre. Sem Deus, irmão, a igreja fica podre. Veja, mas o que Balaão falhou em ver, ele falhou em ver aquele sobrenatural no meio de Israel. Pensava que era igual, ele dizia que era profeta, mas ele não via, ou seja, não era revelado. Por isso que a revelação é que faz a diferença. Balaão não era revelado para ver que Israel era diferente deles. Israel tinha a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, e os moabitas não tinham isso. Balaão não tinha isso, ele só tinha a técnica da coisa, mas não tinha a coisa real, o sobrenatural no meio deles. Porém Israel tinha. Onde eles paravam, a coluna de fogo parava. Eles prosseguiam, a coluna de fogo prosseguia. De dia, onde eles paravam, a nuvem parava para fazer sombra. Naquele deserto causticante, eles podiam caminhar debaixo de sombra. A sombra do Onipotente descansarás. Isso é privilégio de noiva. Caminhar na sombra do Onipotente, que é a palavra de Deus, não é privilégio de todos. É privilégio dos revelados. Dos revelados. E você deve erguer as mãos e dizer: graças te dou, Senhor, dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, dos quais eu sou um deles. Aleluia. Você deve ser feliz por ser membro desta igreja. O sobrenatural no meio de Israel. E Balaão não captou isto. Era cego, profeta cego, não tinha revelação. Aquele grupo interdenominacional de Balaão, nenhum lugar para ir, eles estavam vagando, mas estava a caminho de algum lugar. Agora, estão vendo o que a igreja significa? Igreja significa um grupo chamado para fora, um povo chamado para fora, que é governado somente pelo rei deste reino messiânico. Isto não é maravilhoso? Eu amo isto. Quando li isto hoje, e quando disse ali o reino do império messiânico, o escritor se expressou dessa forma: império messiânico. O escritor também disse: não há tal coisa da igreja do Deus vivo alguma vez ser organizada. Uma organização é algo que foi adotado pelo homem para tomar o lugar de Deus. O profeta diz: quando eu li isso eu me estremeci tudo. Agora vamos ao segundo lugar. Quem a instituiu? Já aprendemos o que é a igreja, é o separado. Agora a segunda pergunta é essa: quem a instituiu, criou? Isto é, este corpo místico. Quem começou isto? Quem criou isto? O profeta responde: Jesus Cristo. E ele é a cabeça deste corpo místico.
Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio. Não o controle de um bispo ou o controle de uma junta de igreja, mas o controle de um rei, o qual é o Messias, ele próprio, operando em seu próprio domínio. Oh, irmão, você está sob o domínio de Deus, o domínio do Espírito Santo, o domínio da palavra. Israel, como igreja do Deus vivo, eles estando sob o domínio do Deus vivo, nação nenhuma segurava eles. Nem Mar Vermelho, nem Rio Jordão conseguiu fazer frente a eles, porque eles estavam sob o domínio de Deus. Deus é o Criador, e a natureza é a criatura. Quando o Criador dirige a sua igreja, a criatura, rios, mares, nada pode fazer frente. Gigantes lá em Canaã, tampouco pôde fazer frente, porque Deus era o regente deles como igreja. Tudo que devemos preocupar, irmãos, é ser membro desta igreja. Você não deve preocupar como é que vai vir o inimigo, o concílio ecumênico, como é que vai ser, como é que ele vai vir contra nós. Sabemos que virá, mas não devemos preocupar não. Jesus disse, não preocupeis nem no que haveis de dizer. Na hora certa eu colocarei palavra em vossa boca, como haverão de responder. Tudo que devemos nos preocupar é estar neste reino, é ser membro desta igreja. O resto é por conta dele. O resto ele assumirá as cargas por nós. Ele abrirá caminho para nós. Ele desfará tudo que se colocar na nossa frente, que o diabo se colocar será desmanchado. Porque ele é como um trator de esteira. Moabe, quando descobriu que Israel estava vindo, eles disseram, aquele povo parece uma máquina de esteira, em outras palavras. Onde eles passam, vai desfazendo tudo, reinos. Eles passaram por Jericó, acabou com Jericó. Por isso nós não podemos, o rei dos Moabitas, como é que ele chamava? O Moabe, disse, nós não podemos deixar esse povo passar aqui não, Balaão. Se deixar vai ser um prejuízo para a nossa nação, vai acabar com tudo. E onde eles passam é igual trator de esteira, vai acabando com tudo. E assim é o diabo. O diabo fala com a sua capetada do inferno. Nós não podemos deixar esse povo da mensagem passar por aqui não. Porque onde eles passam, eles quebram a dúvida, eles quebram a incredulidade, eles quebram nossas nações. Nações de dúvida, de prostituição, de cigarro, de bebida. É quebrada porque ninguém mais vai beber, vai prostituir, ninguém mais. Então quebra as nossas nações. Mas Israel caminhava com a cabeça erguida, mesmo Balaão tramando tramas para impedi-los, mesmo assim eles passavam, porque ali estava predestinado por Deus que eles tinham que passar por ali. Olha, irmão, não importa por onde você tem que passar, no caminho da vida, há muitas coisas que você até surpreende, mas eu tenho que passar por aqui. Eu tenho que passar por isto? Tenho. Mas você confia no rei, no domínio do rei, que ele estará contigo. Se passares por provas, disse ele, eu estarei contigo. Se passares pela sombra da morte, eu estarei contigo. Se passares por perigo, não temais, porque eu estarei contigo. Esta foi a promessa dele. Devemos nos atar a isto. O importante é ser membro desta igreja. Eu acabei de vos mostrar isto. Ele é o marido, nós somos a esposa. E esse marido não tem duas esposas. Por que que hoje tem milhares de igrejas dizendo que é a igreja de Deus? Ele não é adúltero para ter mais de uma.
Ele só tem uma igreja composta de vários membros, mas essa igreja é regida pela sua palavra, pela sua cabeça. Ele é a nossa cabeça. Essa igreja, Efésios 4:4, ela tem uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só doutrina, uma só cabeça. Ela não é uma adúltera para ter dois maridos, duas cabeças. Oh, irmão, isso é profundo, isso é maravilhoso, isso é lindo. Veja, no Pentecostes não há organização pentecostal. Existe a experiência pentecostal. É diferente da experiência pentecostal com a organização pentecostal. As pessoas dizem, eu sou pentecostal. E cadê a experiência de nascer de novo? Diz que é pentecostal, mas se pisa no seu dedão, você xinga tudo. Perde o controle da língua, fala a palavra de baixo calão. Você não teve experiência pentecostal. Pedro tinha os seus altos e baixos antes dele passar pelo Pentecoste. Mas quando ele teve a experiência pentecostal, até para morrer ele não deu trabalho. Falou, por favor, me mate de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu mestre. Ele teve controle, domínio. E se há uma coisa que nós precisamos é dessa experiência pentecostal, que é o domínio do Espírito Santo em nossa língua, em nosso temperamento, em nosso coração, em nossas vidas. Há uma diferença de ser pentecostal e de ter uma experiência pentecostal. É muito diferente uma coisa da outra. Não há organização, há uma experiência. É aí quando começa com você. Ele falou da vinda dela, Balaão. Ele disse que o que aconteceria, ele disse que ele estava vindo. Balaão profetizou da vinda do Messias. Porém, teve o dom de profetizar, mas não teve o doador com ele. Ter dom, a palavra dom quer dizer presente. Você pode ter o presente de alguém com você e não ter aquele alguém com você. Você só tem um presente dele. O importante não é ter só os presentes de Deus. Presente quer dizer os dons, cura divina e maravilhas, milagres. Isso é bom, mas são presentes. Que adianta ter os presentes dele e não ter ele, não ter a palavra dele? Na hora de batizar, nós batizamos no batismo pagão, Pai, Filho e Espírito Santo. Na hora de crer, nós cremos em 3 deuses. E tantas outras coisas diferentes do que ele ensinou. Isso desfaz o que nós professamos ser. Então é bom ter dom, mas o melhor dom é o dom da revelação. Revelação. Veja, e um reino vindouro de testemunhas. Ele falou de um reino vindouro que viria, e esse reino veio, é agora. De testemunhas, testemunhas de sua ressurreição, testemunhas do seu poder. Nós somos suas testemunhas de que ele está vivo. Nosso Deus não é como Maomé, como Buda, que morreu e estão lá seus restos mortais até hoje, numa sepultura. Nosso Deus passou por lá, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E o que justifica a nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não cremos em um Deus morto. Nossa religião não é uma fé morta. Não é um Deus morto. Nossa religião é um Deus vivo. Por isso que nós temos uma fé viva, uma palavra viva, vindo de um Espírito vivo, de um Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus. Suas testemunhas crê nisto. E ele diz, vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E esses confins da terra chegou até aqui no Brasil, chegou aqui em Taguatinga, em Brasília, para todos nós. Amém? Você é feliz por ser parte desta igreja? Então, tudo que nós devemos buscar é nos descobrir dentro desta igreja.
Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Mas foi uma coisa muito pequena. A maior descoberta é você descobrir que você é um cidadão do reino de Deus. Que você é parte da igreja do Deus vivo, que vai ser arrebatada. Você precisa descobrir isto. Descobrir o que você possui dentro de você. Descobrir que esta palavra é a passagem que te dará acesso ao céu. Ela é o passaporte que nos leva aos céus, ao país celestial. Se você não tem isto, você está sem passaporte. E sem passaporte você não é autorizado a viajar para outro país. Você vai ficar aqui, vai perecer aqui. Com o passaporte você tem liberação judicial, da lei, do seu país para viajar para o outro país. E esta mensagem, não a letra, mas o Espírito Santo, que está entrelaçado nessas letras, é que nos dá o passaporte para nós viajar para outro país, o país celestial. Procura adquirir isto. Se você ainda não tem certeza que tem, procure adquirir até você ter segurança que tem, porque senão você não poderá viajar para o outro país. E esta viagem, essa embarcação está cronometrada, a data está marcada pelo Pai. Nós não sabemos o dia e a hora, mas Ele sabe. E pelos acontecimentos nós podemos notar que essa data está chegando. A data marcada desta viagem. E quem não tiver o passaporte não poderá embarcar. Oh Deus, ajude a nós. Lutar com tudo que pudermos para adquirir esse passaporte, não só na mão, mas no coração. No coração. Religião é coisa da cabeça, mas Deus é coisa do coração. É muito diferente a religião e de Deus. Vamos descobrir. Se é uma coisa que você deve descobrir, é isso. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o papel que eu estou desenrolando? O que eu estou praticando? Sou eu a igreja do Deus vivo? Sou eu membro dela? Devemos perguntar isso para nós mesmos. Você tem que ter segurança, porque lá para o céu não vai quem não tem segurança, não. Tem que ter a coisa, o branco no preto, o passaporte. Se não tiver, você não embarca. Eu viajei para a Alemanha uns anos atrás. A primeira coisa que eles pedem é o passaporte, quando você vai embarcar lá no guichê. Se não tiver, eles não autorizam nem você entrar na nave, de jeito nenhum. Essa nave é o Espírito Santo. Ele é a nave espacial. E sem a palavra em nossos corações, nós não teremos acesso ao Espírito Santo, a viagem que Ele tem para levar um povo para o seu país. País de Deus não é que não, o país de Deus é numa terra restaurada. Deus abençoe os irmãos que estão em conexão conosco. Tanta gente por esse Brasil afora e até fora do Brasil. Deus abençoe a nossa família, presente, nossa família ausente, né, mas presente no Espírito. Um abraço para todos vocês. A irmã Roseta Graziani, lá em Palermo, na Itália. Ela, quando eu fui na Alemanha, ela saiu lá da Itália para ir lá estar conosco. Foi um companheirismo maravilhoso. Uma anciã já de uns 70 anos, mas já alegre com Jesus. O cristão que tem esse passaporte, ele não é triste. Oh, por que você vai ser triste tendo o passaporte na sua mão, no seu coração? O que justifica você ficar triste? Não. Te justifica você ser alegre, feliz, mesmo comendo arroz com farinha, mas você tendo o passaporte, você é feliz, mesmo descalço, sem sapato, mas é feliz. Diz aquele moço que era tão pobre, congregava na igreja batista, e lá eles não gostam que as pessoas dão glória a Deus, aleluia. E esse moço era pobre, mas ele era como o irmão Edilson, ele não dava conta de ficar calado, ele falava glória a Deus e aleluia.
E aí o pastor chegou para ele e disse: irmão, o senhor não tem sapato? Que ele vinha descalço para a igreja. Eu prometo te dar um par de sapato novinho, se o senhor parar com essa barulheira. Eu parar com esse glória a Deus e aleluia. Aí ele gostava de um sapato, disse: eu aceito. Aí o pastor comprou o par de sapato para ele. E ele foi para a igreja de sapato. Mas aí, primeiro culto que ele foi, o pastor falou umas coisas boas da Bíblia, porque a Bíblia mexe com o eleito. A Bíblia mexe com as entranhas do eleito. Aí o irmão lá gritou, com sapato ou sem sapato, porque ele pensou: se eu gritar, eles vão me tomar meu sapato. Ele engolia. O pastor falava outra coisa boa, ele engolia de novo, vontade de falar glória a Deus, mas não podia, porque eles iam tomar o sapato dele. Aí por fim ele decidiu: com sapato ou sem sapato, glória a Deus! Aleluia! Quer tomar meu sapato, que tome, mas eu não vou parar de dar glória a Deus. Eu não vou parar de dizer aleluia quando a palavra é citada. Irmão Pacheco e família, irmão Pacheco é lá no Recife. Abraço, irmão Pacheco, aí no Pernambuco, Recife. A irmã Edneia Costa e família, Jardim Ingá, Goiás. A irmã Raquel Silva, no Pedregal, Goiás. A irmã Milze e família, Teófilo Otoni, Minas Gerais. O irmão Edson Cunde. Irmão Edson, eu tento falar com o senhor, não consigo. O telefone sempre desligado, é porque ele está na roça, né? Irmão Edson Cunde, Minaçu, Goiás. Irmão Jesus e irmã Clares, irmão Timóteo, em Jaú, São Paulo. Irmão Jesus é meu colega de infância. Jovens ainda, éramos amigos, congregávamos com o pastor lá em Fernandópolis, São Paulo. Deus abençoe, irmão Jesus. Irmão Jonas e irmã Rosa, em Uberlândia, Minas Gerais. A irmã Cleide, família, em Valparaíso, Goiás. Irmão João Leite e irmã Augustina, no Jardim Ingá, Goiás. A igreja do Pedregal, os irmãos aí assistindo, um abraço a vocês. A irmã Lucília, em São Sebastião, DF. Irmã Lucília, Deus abençoe. Fala para o irmão Edson que aquela encomenda acabou hoje, viu? Lá em casa reuniu um tanto de gente e a minha esposa fez aquilo lá. Misericórdia de bom que estava, viu? Deus abençoe, irmã Lucília, irmão Edson, aí em São Sebastião. Irmão Rafael, irmão Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão José Inácio, família, Novo Gama, Goiás. A irmã Késia, em Minaçu, Goiás. Irmã Késia sumida. Irmão João Marcos e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão Francisco e irmã Luzinete, em Bilac, no interior de São Paulo. A irmã Irene, no Jardim Ingá, Goiás. A irmã Palmeirinda Pinheiro, em São Miguel do Araguaia, Goiás. O irmão Euri, no Gama, DF. O irmão Wilson Vale, em Curitiba, Paraná, abraço. O irmão Genilson, em Caetité, na Bahia. O irmão José Rufino, em Lusiânia, Goiás. O irmão Guilherme, no Gama, DF. A irmã Nice Cunde, família, em Brasilândia. Olha que bom, vocês colocaram a internet aí. Deus abençoe, irmã Nice. A irmã Ivone, em Canangolândia, DF. A irmão Maicon, em Brasilândia, DF. Irmão Mike Camimura, em Guarantã do Norte, Mato Grosso. E pedido de oração para Nailce Cunde, família, e Nice Cunde e Maicon. 1h30 da tarde, trabalho com a mocidade, toda a igreja. E 5 horas da tarde, companheirismo, 6 horas, culto da noite. Participe lá no Pedregal, Novo Gama, quadra 479, lote 16, lá no Pedregal. Amanhã é o dia todo. Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar por esses irmãos que pediram oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse culto. Tua palavra nos coloca, Senhor, com estas perguntas. Senhor, eu sou a igreja, eu sou parte desta igreja. Tudo que queremos é ser parte disto, Pai. Não queremos outra coisa além disto, porque isto é a nossa vida, Pai. As outras coisas são acréscimos, mas o mais necessário é isso. Ajude-nos, Pai. Cura, Senhor, essas pessoas que enviaram seus nomes, pedindo oração. Dê a eles a libertação das garras do inimigo, libertação das doenças, de espíritos maus. Liberta totalmente, Pai. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, Jesus, amém. Amados, amanhã cedo, 8 horas, esforce para estar lá.
Se você pode, lá no Pedregal, vamos ter um maravilhoso ali. Aperte a sua mão aqui. Os cultos aqui são terça e sábado. Terça, 7h30 da noite, sábado. Deus abençoe. Volte para casa em paz com Jesus.